Vamos ajustar aqui, tá ajustando? Pronto. Queridos, como o apóstolo disse, que quarta-feira que vem nós estaremos adorando o Senhor ali do templo, né? Vamos crer nisso. Também online, e convidamos todos vocês. Hoje nós celebramos, ou todos do Brasil, da nossa nação, celebra a Páscoa. Há uma observância de Páscoa no decorrer de toda a história dos hebreus. Moisés ele instituiu a Páscoa como uma celebração anual. Assim, a Páscoa ela é a festa judaica mais antiga e a qual os judeus, uma vez por ano, eles deveriam celebrar a Páscoa seguindo as regras básicas que foram ali determinadas no Pentateuco. Nós podemos encontrar isso no livro do Êxodo, capítulo 12. Podemos encontrar isso também no livro de Levíticos, capítulo de número 23, e Deuteronômio, capítulo 16. Então, assim como na primeira Páscoa, ainda no Egito, a festa ela era comemorada anualmente, desde o crepúsculo do 14º dia do primeiro mês, e seguida de 7 dias consecutivos, né? Do 15º ao 21º dia, denominados aí como Festa dos Pães Asmos. E nestas festas, um cordeiro macho, sem defeito, de até 1 ano, que seria sacrificado, e era separado do rebanho por cada família no 10º dia, no 10º dia do primeiro mês, e guardar até o 14º dia. Esse animal, ele deveria ser assado inteiro, sem que nenhum osso fosse quebrado, né? O animal o animal tinha que ser comido muito rapidamente, com todas as ervas amargas e os pães asmos. Os judeus também deviam comer do cordeiro com trajes de viagens, para que a sua saída fosse depressa quando ele saísse do Egito. Vocês sabem que Deus fizera essa ordenança e disseram que eles matassem ali aquele cordeiro e pegassem o sangue e passassem nos umbrais da sua porta. Então, as sombras do cordeiro também deveriam ser queimadas, as sobras do cordeiro também deveriam ser queimadas, pois não era permitido aproveitar no dia seguinte. Então, naquele mesmo dia, eles deveriam comer tudo. Se fosse uma família pequena, convidasse uma outra família, né, para que eles então comessem daquele cordeiro, e se sobrasse alguma coisa, toda a sobra deveria ser queimada. E durante a celebração da Páscoa, o chefe da família, ele teria que explicar todo o significado de todo aquele ritual, do porquê eles estavam celebrando a Páscoa. Então, o pai, o chefe da família, explicava aos filhos por que eles estavam celebrando a Páscoa. Depois também, essa Páscoa ela foi instituída uma segunda Páscoa, 1 mês depois desta que havia sido celebrada. Por quê? Para beneficiar aqueles que talvez não puderam participar da primeira celebração. Você vai encontrar isso lá no livro de Números, capítulo de número 9, do verso 1 até o verso 14. E enquanto esteve peregrinando no deserto, Israel ele não celebrou a Páscoa. Eles voltaram a celebrar a Páscoa apenas quando já estavam acampados em Gigal, sob a liderança de Josué. Nós vemos isso lá em Josué capítulo 5 e o verso de número 10. Há também outras passagens bíblicas que fazem menção, que fazem referência da Páscoa no Antigo Testamento, né? Nós vemos isso em 2 Crônicas, capítulo 30, do verso 1 ao 27, e também 2 Crônicas, do 35 até do 1º ao verso 19. Isso tudo acontece na saída do Egito,
quando Deus, após a 9ª praga, o Senhor fala que vai vir a praga agora cuja o anjo da morte passaria e levaria todos os primogênitos. Porém, Israel recebe esta incumbência, né, de fazer com que o anjo da morte passasse por cima. Páscoa significa passagem, também significa cochear e também significa saltar ou pular. Então, aonde houvesse o sangue do cordeiro estampado na porta, o anjo da morte passaria, então ele saltaria, ele pularia por cima e não tocaria nenhum sequer dos primogênitos que houvesse naquela casa. Agora, a Páscoa na época de Jesus, os evangelhos eles vão trazer várias referências, várias passagens que relatam a celebração de Páscoa durante a vida de Jesus. Em Lucas 2:41, nós vemos que o nosso Senhor Jesus, ele foi levado para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Nós vemos também no livro do Evangelho de Jesus, escrito por João, nós vemos muitos exemplos, ou alguns exemplos, e algumas referências sobre as festas de Páscoa. Tanto em João, capítulo 2, do 13 ao 23, 6:4, 11:55, 12:1, 13:1, 18:28 e 39, e também João 19 e o verso 14. Ainda nesta época de Jesus, né, o cordeiro era sacrificado em uma área do templo e o sangue desse cordeiro era lançado pelos sacerdotes sobre o altar. No tempo de Jesus, eles celebravam a Páscoa assim. Mas a refeição agora, pascual, ela podia ser comida em qualquer casa da cidade e era muito comum os judeus reunissem em grupos, assim como o grupo de Jesus ele se reúne ali no cenáculo, formando um tipo de unidade familiar. Então, celebrar a Páscoa para os judeus era eles estar em família, todos juntos, agora celebrando, não mais eles mesmos sacrificando nenhum cordeiro, mas levando o cordeiro até o templo, onde os sacerdotes ofereciam esse cordeiro como sacrifício, e o sangue desse cordeiro era agora derramado sobre o altar. Então, obviamente, a maioria desses judeus, quando era justamente na festa da Páscoa, acredita-se que naquela época cerca de 60 a 180 mil judeus que não moravam em Jerusalém, eles apareciam com esse objetivo de celebrar a Páscoa. Os gentios não poderiam participar da Páscoa, porém, aqueles que aceitassem a satisfazer as condições exigidas para tal celebração, eles poderiam participar dela, né? Depois da queda do templo, no ano de número 70, né, no ano 70 após Cristo, a Páscoa judaica ela passou a ser uma celebração intimamente familiar, porque agora não se iria mais até o templo, não levaria o cordeiro para oferecer em sacrifício, e agora elas passam a estar proximamente do que foi dito ali no livro do Êxodo, para que eles pudessem realizar todo esse ritual, não no templo, mas agora em suas casas. Então, era dessa forma que no tempo de Jesus e após a morte e a ressurreição de Cristo, eles celebravam a Páscoa desta forma. Agora, o significado da Páscoa para nós cristãos é que Jesus, ele é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. Não é mais só o passar o sangue do cordeiro para que o anjo da morte passe por cima da nossa casa, para que os primogênitos não venham ser ceifados pelo anjo da morte. Não. Agora o sacrifício de Cristo, de uma vez por todas, dá-nos a liberdade, onde o Senhor nos faz passar da morte para uma salvação agora eterna. Eu quero ler com você, para nós
compartilharmos, ainda seguimos compartilhando desta palavra, eu quero ler com você o livro do profeta Isaías, Isaías 53, do verso 1 a seguir. O profeta Isaías, profeta messiânico, ele dizendo que Cristo iria ser o cordeiro que iria ser levado para o matador, Isaías 53 e 7. Mas eu quero compartilhar com você do verso 1 a seguir, que diz-nos assim: quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens de dores, experimentando. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueneadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se pusesse por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então o profeta Isaías fala que não havia injustiça nele, não havia pecado nele, e nós olhávamos para ele e nós não víamos sequer nenhuma beleza. Ele foi esse cordeiro mudo, esse cordeiro imaculado, que agora sem mancha, que agora sem pecado. Aprove a Deus moê-lo por amor às nossas vidas. Pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, o nosso Senhor, o nosso Cristo, o nosso Cordeiro Pascual agora foi moído, foi ferido, foi triturado por amor às nossas vidas. Jesus, ele
como o apóstolo leu aqui, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não haveria de perecer, mas todos aqueles que creem em Jesus, todos aqueles que creem que agora de uma vez por todas, a nossa Páscoa, ela não está baseada somente em uma história, em um contexto judaico, mas a nossa Páscoa agora, o nosso Cordeiro Pascual, ele passa a ser Cristo, e o sangue de Cristo de uma vez por todas, nos purificando agora de todo o pecado, dá a nós a oportunidade, não só de sermos libertos da escravidão física, mas sermos libertos de toda e qualquer maledicência, cuja nos sentenciava à morte eterna. A Bíblia diz que todos nós estávamos destituídos, nós éramos excluídos da glória do Senhor. Romanos 3:23 vai dizer-nos isso. Romanos 6:23 vai dizer que por causa do nosso pecado havia uma paga, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus. O sacrifício de Cristo deu a nós a oportunidade de, pela sua graça, onde o pecado que em nós abundava, o apóstolo Paulo ainda em Gálatas 5:20 vai dizer-nos, onde o pecado abundou, superabundou a graça de Cristo Jesus. Então nós recebemos em abundância o amor de Deus, recebemos em abundância a graça de Deus, recebemos em abundância um favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Cristo, agora de uma vez por todas, tornou-se a Páscoa que nos dá a liberdade, não só física, mas uma liberdade espiritual. Somos livres em Cristo Jesus, por intermédio do seu sacrifício. Então o fato histórico é extremamente importante, mas esse cordeiro que Moisés pedira lá no livro de Êxodo, que eles viessem sacrificar para que o anjo da morte não passasse em sua casa, ele já apontava, essa Páscoa apontava para o futuro. E qual era o futuro? O futuro era um dia, um único cordeiro seria sacrificado, e de uma vez por todas não necessitaria mais fazer sequer um sacrifício de um animal. E o sacrifício de Cristo, ele fora de uma vez por todas eficaz, trazendo a nós a liberdade em Cristo Jesus. Páscoa em Jerusalém. Tudo isso ocorreu muito provavelmente numa sexta-feira, embora alguns defendem que a quarta-feira era considerada como a sexta, como a melhor posição. E então na quinta-feira à noite, Jesus e os seus discípulos, quando eles comemoravam e comiam e celebravam e estavam em fraternidade, celebrando a Páscoa, e eles comiam ali o Cordeiro Pascual em Jerusalém. Aquela foi a última Páscoa, foi a última ceia pascual, ou seja, a última vez que uma instrução é dada, ainda no Egito, que eles comiam com ervas amargas e os pães asmos, porque agora o Cordeiro de Deus, ele seria sacrificado, e seria definitivamente um sacrifício perfeito, sem a necessidade sequer de um outro sacrifício, né? Naquela noite em que Jesus ceia com os seus discípulos, naquela noite que era a Páscoa, ele sai dali, você sabe que ele vai
para o Getsemane, ele vai orar, ele vai interceder pela sua vida diante do Pai, onde ele diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas se não for, todavia seja feita a tua vontade e não a minha vontade. A Bíblia diz que a angústia de Jesus, a sua agonia era tanta, que dos seus poros, dos poros da sua pele, soava-se sangue. Ele sabia o que ele estava de enfrentar, porque naquele momento agora o pecado de toda a humanidade estava sobre ele. Como dissera o profeta Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O pecado, o peso do pecado agora de toda a humanidade estava sobre ele. Essa angústia, essa agonia do nosso Cristo, ali ele já vence todas as coisas. E ali ele é preso, ele é levado pelos malfeitores, ele é entregue nas mãos daquele que o escarneceria, daqueles que o iria ferir, aqueles que iriam caminhar com ele pelas vias das ruas de Jerusalém, pelas calles das vias dolorosas de Jerusalém. Eles chicoteavam a Jesus, eles esbofeteavam a Jesus, eles escarneciam acerca de Jesus, colocaram coroa de espinho e zombava, dizendo que aquela era a coroa de um rei. Eles fizeram tudo isso. Eles feriram Jesus de tal maneira, e o nosso Senhor, ele agora como uma ovelha muda, ele não abre a boca, ele não abre a boca perante ele se mantém agora de fato como esse cordeiro, como essa ovelha que é levada até o matadouro sem questionar. Por amor às nossas vidas, o nosso Cristo se submete em meio a toda dor, em meio a toda vergonha. Imagine agora aquilo que João vai dizer, que no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a glória de Deus manifestada no unigênito do Pai, agora sendo envergonhado pelas vias de Jerusalém. Esse cordeiro se submete a tudo isso, e ao olhar para Isaías 53, podemos imaginar toda essa cena, toda a dor, toda a angústia que o nosso Cristo sofreu. Por nos amar, por lhe amar. Se nós não entendermos isso, se nós não entendermos a eficácia do sacrifício de Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, quando se submete por amor, e ele disse: a minha vida ninguém tira, eu a dou. Ainda no Getsemane, quando Pedro, ao cortar a orelha do servo do sumo sacerdote, Jesus diz a Pedro para que ele guardasse a espada na sua bainha novamente. E Jesus disse: Pedro, fica tranquilo, porque se eu quisesse, eu rogaria ao Pai e ele enviaria legiões de anjos aqui. Mas ele submeteu como essa ovelha muda, como esse cordeiro mudo, por amor a nós, por amor às nossas vidas. E quando olharam para ele ali, caminhando pelas ruas de Jerusalém, olhando nós para ele, não víamos nele formosura nenhuma, porque ele estava com o seu rosto desfigurado, a sua pele totalmente ferida. Nós não víamos beleza, nós não víamos formosura. Então, aquela última celebração daquela Páscoa, ela dá lugar à primeira ceia, ou seja, a Páscoa passa a ser agora a ceia do Senhor.
Porque quando Moisés oferece e pede a todos os hebreus que matassem um cordeiro e passasse sobre os umbrais da sua porta, o sangue para que o anjo da morte passasse por cima, aquela Páscoa, o passagem, o saltar por cima, para que houvesse agora um livramento físico na casa de cada hebreu. Do Senhor. E por que nós entendemos e até celebramos a Páscoa, mas a ceia do Senhor, ela passa a ser agora, e faz nós entendermos. Se Moisés apontava para o futuro, agora ela se cumpre. Porque de uma vez por todas agora, o sacrifício de animais não seria mais necessário. É interessante nós notarmos que a Páscoa lá de Moisés, do Egito, ela apontava para frente como um símbolo do que Jesus, haveria de vir. Era o Cristo. Já a ceia aponta para o passado, aponta para trás, como um símbolo do cumprimento da promessa, ou seja, está consumado. Aleluia! Nós não celebramos mais somente a Páscoa como uma festa judaica, como um símbolo que apontava para o sacrifício do Filho de Deus. Quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele cumpriu definitivamente o significado que tipificava a Páscoa. A Páscoa era a sombra e Cristo é a realidade. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Celebrar a Páscoa judaica é celebrar aquilo, nós entendemos, mas é celebrar aquilo que era temporário e voltar ao que é inferior. O escritor aos Hebreus, ele expôs essa verdade como um tema principal de sua epístola. Assim, Cristo é a nossa Páscoa perfeita. O apóstolo Paulo, ele vai dizer claramente quando escreve que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual que foi sacrificado. 1 Coríntios capítulo 5 e o verso 7 vai dizer assim: ampliai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Dessa forma, nós entendemos, nós cristãos, se celebramos a Páscoa em um sentido, em um contexto judaico, onde todo ano é celebrado tanto ao mês de março, como também ao mês de abril, ou março, ou então abril. Mas nós nos reunimos todos os meses para celebrar a ceia do Senhor. Agora, não só durante ao ano, mas nós fazemos a ceia e celebramos em memória dele, onde nós dizemos: está consumado. Porque todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor, nós fazemos em memória do seu sacrifício no Calvário. Ali o seu sangue foi derramado por amor às nossas vidas. Ali nós entendemos que nós fomos libertos de uma vez por todas da condenação eterna.
E o nosso Cristo, de uma vez por todas, concede a nós a oportunidade de nós estarmos na presença do Senhor. Porque que Cristo é a nossa Páscoa. Porque Ele é o nosso Cordeiro. O sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Dar-nos a oportunidade de agradecermos. Agora, qual é o sentido da Páscoa? O sentido da Páscoa para nós é nós entendermos que este Cordeiro que foi sacrificado, que foi crucificado, Ele ao terceiro dia ressuscitou. O sentido de nós celebrarmos todos os dias Cristo é a nossa Páscoa. Não é mais somente algo histórico para os judeus, não. É para nós vida, porque o nosso Cristo ressuscitou. Mas para muitos, a Páscoa não passa de uma celebração cuja não há vida de Deus nele. Porque ele ainda, por mais que Cristo esteja vivo e tenha ressuscitado, ele não serve esse Cristo vivo. Porque a razão de Cristo ter sido este Cordeiro, sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem questionar-se, entregou a sua vida por amor a nós. Nós fomos curados, fomos sarados pela sua pesadura. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E hoje nós temos a oportunidade de sermos livres e vivermos não só nessa data de hoje, ou na data como começou a semana passada em Israel, mas todos os dias. Cristo, a nossa Páscoa, como dissera o apóstolo Paulo, ele está vivo, e a razão de todos os dias nós celebrarmos é porque a vida de Cristo está em nós. Porque ele vive, nós cremos no amanhã. Porque ele vive, nós não temos temor, como pregamos semana passada. Porque se esperarmos neste Cristo, somente nesta vida, miseráveis homens somos, mas cremos que um dia, esse Jesus, que ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, que foi para o sacrifício, para o matadouro, como um cordeiro, um dia, ele vai voltar como o leão da tribo de Judá, e João diz que o viu. Aleluia! Ele não vem mais como um cordeiro. Os teus olhos será como chama de fogo, os teus pés como latão reluzente, os seus cabelos, aleluia, brancos como a lã da neve, e na sua coxa, aleluia, está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele está vivo. A nossa Páscoa não é somente aquele cordeiro que foi crucificado. Não, a nossa Páscoa só tem sentido porque o cordeiro ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, ele está vivo. Agora preste bem atenção. Eu posso conhecer a história, eu posso entender tudo da história, se esse Cristo, eu não abrir a porta do meu coração para ele fazer morada e habitar em mim, o seu Cristo ainda está crucificado.
Ele está. Eu li esta manhã e passei para os grupos, no livro de Mateus, no capítulo 28 a seguir, quando as mulheres pela manhã vão até o sepulcro para terminar o serviço fúnebre de embalsamento a Jesus, o anjo aparece a ela e diz: ei, por que vocês estão procurando os vivos entre os mortos? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Vinde e vede que o sepulcro está vazio. Para muita gente, para muitas pessoas, eles vão celebrar a Páscoa, mas eles não têm o Cristo vivo dentro de você. Eles vão substituir o cordeiro por um coelhinho. Cujo o coelhinho traz ovo, que nem o coelhinho é mamífero. Claro que foi usado justamente por uma questão de fertilidade, mas o nosso cordeiro, Cristo Jesus, Ele ofereceu o seu corpo em sacrifício. Por isso que estamos hoje aqui. Por isso que a igreja vive. Porque Jesus ressuscitou. Agora eu te pergunto: Jesus está vivo ou está morto para você? Ele está vivo ou está morto para você? Porque para muitas pessoas esse Cristo continua morto. Para muitas pessoas esse Cristo não faz significado nenhum na vida deles. Mas para nós que estamos aqui nesta noite, dizendo, e como cantaram aqui, o Rei ressuscitou, que Ele venceu para sempre. É esse Cristo que nós adoramos, é esse Cristo que nós invocamos, é este Cristo que nós nos rendemos aos teus pés e dizemos e reconhecemos que Ele está vivo. Ele está vivo. O nosso Jesus está vivo. Bom, como pregamos semana passada, logo Ele estando vivo, Ele dá a oportunidade. Todos quantos crer nele têm direito da vida eterna, de servi-lo, porque um dia Ele vai voltar para buscar a tua igreja, e o seu sacrifício que Ele fizera na cruz do Calvário foi justamente para isso. Sabe para quê? Para reconciliar nós a Deus, para fazer com que nós fôssemos reconciliados com Deus e fazer com que nós tivéssemos comunhão uns com os outros. Não é isso que nós fazemos quando ceamos? Esse é o cálice da nova aliança que nos une a Deus e nos une ao nosso próximo. Porque Ele vive, o nosso Deus está vivo, o nosso Cristo está vivo. É esse Jesus, é esse Cristo que nós adoramos, é este Cristo que nós servimos, é esse Cristo que nós nos inclinamos diante da tua face e dizemos: Senhor, muito obrigado pelo teu sacrifício, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor fizera por amor às nossas vidas. Obrigado, Senhor, obrigado. Que nesta noite tu possa agradecer, que tu possa entender que Cristo é a tua Páscoa, que Cristo é a nossa Páscoa, porque Ele, de uma vez por todas, ofereceu a Deus o sacrifício eficaz e perfeito. Aleluia.